O Corinthians está se preparando para perder o Memphis Depay e só existe um meio do jogador seguir no timão depois da Copa do Mundo. Eu vou te explicar melhor do que é que eu tô falando, mas antes é o seguinte, né? Dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Memphis tem contrato com o Corinthians até o meio do ano e depois da Copa do Mundo, o Corinthians sabe que dificilmente vai conseguir manter o holandês por aqui. Olha, o plano do Corinthians para essa temporada é reduzir a folha salarial em 6 milhões de reais, cara. E o clube do Parque São Jorge sabe que a saída do jogador aliviaria cerca de metade desse valor. Mas o Corinthians não quer se livrar do jogador de qualquer maneira não, tá? E pretende deixar essa decisão nas mãos do departamento de futebol. Se o Marcelo Paz, que tá à frente disso, achar que o jogador deve seguir no Corinthians, o Corinthians vai fazer o possível para manter o atleta no elenco. Mas essa renovação de contrato vai precisar passar pelo atacante aceitar uma redução salarial e essa é a única maneira dele seguir no Corinthians depois da Copa. O departamento de futebol do Corinthians entende que o Memphis é muito importante e que ele é o cara que faz a diferença pelo timão. O que, claro, é preciso entender que o Corinthians pode fazer um esforço para manter o jogador para ele ficar no clube. Mas isso é algo que o próprio Memphis Depay só vai decidir depois que a Copa do Mundo for disputada, até porque outros mercados vão se abrir para o jogador. E aí eu te pergunto, você acha que o Memphis vai aceitar uma redução salarial para seguir no timão? Acha que depois da Copa ele volta para o Corinthians? Comenta aí. Não tem santo no futebol. E disso a gente já sabe, assim como a gente também sabe que existem aqueles que agem com mais maldade que outros. E normalmente, o mal intencionado é sempre o outro clube, nunca é o seu time. E eu confesso que nesse caso é muito difícil não defender a raiva do torcedor corintiano. Porque no caso do Cauê Furquim, o timão foi mesmo muito prejudicado. Era apenas mais uma saída da base. Um garoto com talento que acabou num vacilo do time, deixando a equipe e que agora vai defender outro escudo no futebol brasileiro. Mas quando você olha mais perto o que está acontecendo com o garoto hoje no Bahia, você começa a ficar muito preocupado em que rumos o futebol brasileiro pode tomar depois disso, viu? Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Cauê Furquim, a saída dele do Corinthians e por que é que o momento dele hoje pode ser um divisor de águas para o futebol brasileiro? Bom, calma, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes é o seguinte, tá? Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir essa gentileza? Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar nosso trabalho, assim você vai receber mais vídeos como esse, beleza? Ó, e tem outra coisa, se você não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix. Aqui no canal, todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E outra coisa, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui separado uma camisa do Corinthians e uma camisa do Bahia, que são simplesmente lindas, beleza? Estão com condições exclusivas, frete grátis para quase todo o Brasil, um precinho camarada que cabe no bolso e sabe o que é melhor? Todo mundo que comprou tá elogiando. Então entra lá agora, confere e depois volta aqui para me contar, beleza? Futflix. Seguinte, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente não pode deixar de lado esse problema econômico financeiro que tá vivendo o Corinthians. E hoje, já vou dar uma notícia aqui já pra vocês, que foi, cara, assim, surpreendente pro próprio Corinthians. Isso que foi o mais louco da história. O Corinthians tinha um menino, Cauê Furquim, bom jogador, 16 anos, todo mundo de olho. Hoje o Bahia depositou a multa do moleque, 14 milhões de reais, tirou o moleque do Corinthians, ele vai para o Bahia numa ponte com o Manchester City, que está de olho no moleque, uma confusão de empresário, ele estava treinando no time principal, levaram o moleque de volta para a base, aí deu esse rolo com o empresário. E a informação que eu tenho é que muita gente no Corinthians está insatisfeita com essa situação, inclusive o próprio presidente do Corinthians diz que vai querer entender como é que o Corinthians perde um jogador com esse potencial. Falam que o moleque é muito... Você conhece ele, né, Rodrigo? Conheço. É bom de bola mesmo? Realmente o Cauê Furquim é um bom jogador, ele é de 2009, né? Um potencial gigantesco. O Corinthians, infelizmente, passando mais uma vez por um problema como esse, né? O Corinthians já vem de várias situações ruins, né?
em termos de gestões, e agora com essa questão da base, mais um jogador que tem um potencial que poderia ajudar a equipe profissional, e o Corinthians acaba perdendo esse jogador que vai fazer muita falta. Joga do quê? Ele joga de extremo, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Muito bom jogador. Nesse momento que o Corinthians está sem um monte de jogadores de frente, poderia botar o moleque, já estava treinando, não sei se ele tem condição de já jogar no profissional ou não. Ele já estava treinando no profissional. Tinha condição de entrar num jogo de profissional? Para um cara que tem só 16 anos, né? Sim, tem condições total. Acho que ele já até, se eu não me engano, ele já participou de algum jogo do Corinthians, no profissional. Ele é bom mesmo. O caso do Cauê Furquim não é de hoje, tá? Ele deixou o Corinthians lá em agosto de 2025. E se a gente for olhar de maneira simples, o caso é exatamente isso. O Corinthians tinha uma grande joia nas mãos, mas com a bagunça que estava o clube e tudo que vinha acontecendo nos bastidores, o cuidado com a base parecia não ser uma prioridade. Além do destaque que ele tinha junto com os jovens na base do Corinthians, o Cauê já era um garoto que havia sido relacionado para algumas partidas da equipe principal e já estava treinando com os profissionais do Corinthians, sendo inclusive observado de perto pelo professor Dorival Júnior. Um garoto de muita qualidade, vinha trabalhando e já estávamos aí preparando uma possibilidade para ele, inclusive talvez até numa partida como a de hoje. Infelizmente acabou acontecendo, que ele seja feliz, não temos o que fazer, temos que continuar trabalhando e buscando soluções e opções. Mas era um jogador que vinha num processo de evolução muito grande, desde o primeiro treino que eu ouvi, me impressionou bastante e nós estávamos tentando prepará-lo aí para um momento em que pudesse buscar aí um caminho dentro da nossa equipe. E no futebol, meu amigo, você não pode dar brecha. O Corinthians vacilou, deu brecha, cara. Ele tinha uma multa de 50 milhões de euros pro exterior. Era uma proteção pro Corinthians contra clubes de fora. O problema é que internamente para clubes do Brasil, o valor da multa do jogador era só de 14 milhões de reais. E quando a gente fala só 14 milhões de reais, pode parecer muito pra gente, mas pro mundo do futebol, pra clubes dessa grandeza, que são os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, pra um jogador dessa qualidade, 14 milhões não significam nada, cara. E na legislação, a multa funciona assim aqui no Brasil. O valor da multa para você tirar um jogador de outro clube é de 2.000 vezes o salário daquele atleta. E como o Cauê Furquim era um jogador de base, ele tinha um salário de 7.000 reais por mês. E claro, esse é um valor que deixava a multa muito acessível para outros clubes. O Cauê já estava se destacando na base do Corinthians e também da seleção brasileira, o que obviamente fazia ele ser um jogador desejado por clubes de fora do Brasil, cara. Além, claro, dos clubes daqui que ficavam de olho no atleta, mas nem imaginavam aquele movimento para tirar o jogador do timão, apesar de saber do potencial absurdo que ele tinha. Mas o Corinthians perdeu uma baita promessa porque deu bobeira. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar do vacilo que o Corinthians deu. Se você tem um cara que apresenta tantas condições assim, que tanta gente fala que ele é bom, cara, não dá pra você ficar vacilando e deixar ele com um salário de 7.000, que alguém pode chegar e pagar a multa e levar o garoto. Isso aconteceu com outros clubes também. Olha o caso do Vitor Roque, Cruzeiro e Atlético Paranaense, entendeu? E o Cauê, irmão, todo mundo elogiava. Ex-jogador olhava pra ele e falava, irmão, esse moleque é diferente. Falando especificamente do Cauê Furquim, o Corinthians perdeu muito perdendo ele? Ele é de fato o grande jogador que eu falei anteriormente aí? Ele é diferente. Eu cheguei no Corinthians no ano passado, 15 de janeiro, eu fui ver um primeiro jogo em Sorocaba, Copa Votorantim. Sim, essa Copa é tradicional. Acabou o jogo, eu cheguei pro seu Edson... É de infantil, inclusive, né? Cheguei pro seu Edson Rocco e falei, meu, quem é esse menino? Ele falou, meu, fora de sério, cara. Fora de sério, cara. O Corinthians perde. Eu falei, meu, ele é, meu... tá acima, assim, eu falo, meu, ele parece o Gil, cara. Parece o Gil pra driblar, sabe? E eu falei, atacante de beirada, atacante de beirada, cara. Então, o Corinthians precisa. Ele é assim, ele é... Fora da curva. Fora da curva. Tanto que ele fez um golaço lá no Bahia, num jogo aí, né? Ele não, já estreou no profissional do Bahia. O 1 contra 1 dele é diferente. É diferente. É diferente, assim. É o que eu falei. Colocaram ele e não se resguardaram com questão do contrato.
Foi um erro. E aí começou aquele negócio, o Furquim tá no profissional, com 16 anos, a nova joia do Corinthians, já tá no profissional e tal. E que parece que fizeram proposta, tudo e tal, mas infelizmente não foi assinado, né? E aí perderam um baita de jogador. O papel do empresário aí. O empresário muitas vezes convence. Qual o poder de convencimento do empresário? Cassião, só para terminar a questão do contrato, que eu acho que essa questão do Furquim, a partir do momento que você tá no profissional, eu acho que tem que ser respondido pelo profissional. Porque ele já tava lá, tava indo pros jogos, tudo. O Batata lembra bem do Gama que eu alertei lá atrás, né? Falei, o Gama ganha X valor, toma cuidado com isso. E aí, escutaram. O do Furquim eu não tava mais lá. Essa era a sua função mesmo, eu tinha que ter esse cuidado, porque se eu tô lá, perde o Furquim, o que ia acontecer? Quem que era o culpado? Mas você o Chicão alertou. que fez... Todos os meninos que iam pra lá, gente, o contrato é assim, assim, assado. Se o cara chegar, ele tira. Qualquer time pode chegar e pagar. Aí, agora com essa nova diretoria, começaram a renovar os contratos, aumentar os valores, tudo, daqueles que eles estão vendo que tem projeção pro profissional. E como eu disse, rapaziada, a saída do Cauê podia representar só mais uma saída do clube. Isso acontece, um garoto deixa uma equipe e vai jogar em outra. É comum. O problema é que aqui foi um grande vacilo, porque o Corinthians perdeu um garoto que já era apontado como uma das maiores promessas de base do timão. E velho, um vacilo desse tamanho revoltou o Corinthians, internamente e também externamente toda a situação. Internamente, o Corinthians mudou completamente a estrutura da organização dos contratos dos garotos na base, no que se refere a arrumar a casa mesmo, sabe? Começou, vai colocar alguém para ficar de olho nessas situações, para isso não se repetir. É verdade que era um momento de transição ali entre a saída do Augusto Melli e a chegada do Osmar Stabile. Tudo isso estava acontecendo, o Corinthians estava vivendo um pandemônio e era preciso arrumar a casa depois disso. Agora, externamente, do portão para fora, o Corinthians também tomou suas medidas. Prometeu recorrer à CBF, a FIFA, ou seja lá quem for, alegando assédio do Bahia sobre o jogador do timão. A legislação e os bons modos dizem que um clube, antes de apresentar uma proposta para o jogador, deve primeiro consultar a equipe ao qual ele está registrado. A gente sabe que na prática isso não acontece. Normalmente é uma ligação, depois um approach, depois a questão do empresário, e o clube dificilmente é o primeiro a ser procurado, por mais que a relação entre as equipes nos bastidores institucionalmente seja boa. E o que acontece é o seguinte, rapaziada, uma discussão como essa, não dá pra gente resolver aqui no YouTube. Eu chegar pra você e falar, Corinthians tá errado, o Bahia assediou, o Corinthians tá certo, o Bahia tá com razão. Não tem como, cara. Isso é uma discussão que vai acontecer em outras instâncias. Eu não vou entrar nessa briga pra dizer quem tá certo ou errado, porque eu não tenho todas as informações e eu não quero ser injusto com o time que você torce, independente se você é Bahia ou Corinthians. E eu podia muito bem tomar o lado do Corinthians aqui, que é uma torcida maior, e tava tudo certo. Mas eu não vou cometer essa injustiça, muito menos falar nada pra agradar ninguém. Só vou dizer que não é esse o ponto do vídeo, beleza? Se você acha que o Corinthians tá certo, defende com seus argumentos aqui nos comentários. Se você acha que o Bahia tem razão, comenta aqui e defende essa sua colocação, beleza? O que acontece, rapaziada, é que o problema não é propriamente o Bahia pagar a multa do jogador. O problema é que o Bahia representa hoje o que é justamente um dos maiores grupos internacionais de futebol do planeta. O Grupo City. Você sabe disso, você conhece, sabe que o Bahia é uma SAF que tem investimento estrangeiro. E lembra que eu te falei que a multa do Cauê Furquim para o futebol do exterior era de 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, até 310, 312 milhões de reais? Irmão, o Bahia comprou o jogador por 14 milhões de reais. Aí o Bahia pode utilizar ele agora dos 16 até os 18 anos e depois mandar ele para fora, para o Manchester City, por um valor que vai ser bem abaixo do que o City precisaria pagar, por exemplo, para tirar ele do Corinthians, entende? E fora que o dinheiro que o City pagar para o Bahia, irmão, ficaria dentro do mesmo grupo. Aí você fala, pô, Rodrigão, mas qual o problema disso? O City investe para isso, tem esse direito. Sim, tem esse direito. O problema é que um garoto que podia sair do futebol brasileiro, que podia render mais de 300 milhões para o exterior, pode ter uma brecha para sair por muito menos que isso. Ou seja, os clubes lá de fora podem ter encontrado uma maneira de pagar bem menos nos jogadores aqui do Brasil por conta dessa prática de mercado, entendeu? E isso pode inclusive virar uma prática de mercado dos clubes do exterior, que é
ter um clube pequenininho aqui no Brasil como parceiro, fazer um baita do investimento. Não é o caso do Bahia, tá, gente? Vocês entenderam, né? Pô, pelo amor de Deus, não vamos fazer tempestade em copo d'água. Tô dizendo assim, pode pegar um clube menorzinho aqui do Brasil, um clube do interior de São Paulo, um clube do interior do Paraná, sei lá, do interior da Bahia, e começar a fazer exatamente isso. Olha, vamos montar uma SAF ali, um clube pequeno, paga a multa, tira uma grande promessa de um grande clube, dali 2 anos, puf, manda pra Europa. Você entende? E é aquilo, né, velho? Talvez, se fosse um jogador qualquer, essa conversa ia virar água, se fosse um comum da bola. Só que o problema é que o Cauê Furquim não é um comum da bola. Ele já estreou no ano passado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro com apenas 16 anos. E olha, ele fez uma partida boa. Inclusive, antes dele sair do Corinthians, o Dorival queria que ele estreasse no Timão, sabe? Tava preparando aquela estreia dele e ele seria o jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians numa partida profissional. Isso não aconteceu e ele estreou pelo Bahia. E, meu irmão, Rogério deu elogios pra ele. Ele se mostrou um cara de muita personalidade, seguro, com carisma na entrevista. Ele tem 16 anos, né? Assim, foi um momento que nós precisávamos, não tínhamos. Então, essa foi a principal motivação. Se eu falar outra coisa que eu achei e tal, eu vou estar mentindo aqui pra vocês. Estou sendo honesto com vocês. Se eu tivesse Sanabria e Pulga, provavelmente ele não estaria na lista hoje. Mas viveu uma situação que, para um garoto de 16 anos, eu nunca vivi na minha vida com 16 anos, uma situação de enfrentar o Flamengo por um jogo de campeonato brasileiro. Fui viver aos 20, 21, 22, que é o normal, o padrão para a grande maioria. Então, acho que é um motivo de alegria, um ativo que foi adquirido pelo clube, um investimento, como eu falo, que é o mesmo caso do Luiz, que arrojado do clube para jovens jogadores, potencial para no futuro ter ganho financeiro e poder usufruir da parte técnica do jogo. Fico feliz por ele, pela oportunidade. Lógico que ele provavelmente estava nervoso, provavelmente esqueceu uma coisa ou outra que a gente pede. Teve, acho que a grande oportunidade de fazer o gol se ele bate de primeira de esquerda, que caiu na perna boa dele, né? Ou então se ele dá o corte ao invés de ajeitar para dentro e bater. Mas fico feliz por... Foi igual ontem no treino, né? O Rogério Ceni chegou em mim e mostrou uns vídeos dele, né? Aí ele falou assim, você tá vendo como que eu era calmo? Eu falei, tô vendo. Aí ele falou assim, eu quero ver você amanhã calmo assim. Falei, então pode deixar comigo. Aí graças a Deus deu tudo certo hoje. Não entrei com nervosismo, joguei muito calmo. E graças a Deus saí com um triunfo. E agora, nesse ano, adivinha só, o Bahia já tá utilizando o jogador, a torcida adora ele. Ele já fez gol com a camisa do tricolor baiano e tem se destacado bastante. Ele tá nos planos do Rogério e do departamento de futebol do Bahia para ter mais chances nesse ano de 2026. Não vai ser um titular absoluto, mas ele vai entrar nos jogos, vai receber oportunidades e tá na cara que é um garoto que é muito bom, sabe? Que tem futuro. Que o Corinthians perdeu uma grande joia, a gente já sabe. A pergunta que fica aqui é, o que é que a CBF, que o futebol brasileiro, que os clubes vão fazer para impedir que esse tipo de prática, se ele realmente daqui a um tempo sair do Bahia para ir pro City, que esse tipo de prática se repita, sabe? Aqui, o City e o Bahia encontraram uma brecha, se for isso que vai acontecer, tá tudo bem. O problema é daqui pra frente, como os clubes vão fazer para se proteger? Eu acredito que isso pode virar uma ferramenta recorrente dos clubes lá de fora para tirar os talentos aqui do Brasil por um valor muito abaixo do mercado. O que, obviamente, pode inflacionar os salários da base, porque se a CBF, se os clubes não se juntarem e não fazerem nada, o que vai acontecer? Amanhã, o teu Bahia, o teu Corinthians, o meu São Paulo vão precisar fazer o quê? O moleque tá na base, tá se destacando, já não pode mais ser 7 mil, já não pode mais ser 12 mil, não pode ser mais 15 mil. Daqui a pouco o moleque na base, ele tem que ganhar 30 mil. Aí, se esse ganha 30 mil, o outro que fez gol no final de semana, no Sub-20, no Sub-17 também quer ganhar 30 mil. Aí o outro quer ganhar 50, daqui a pouco a base tá ganhando igual profissional. E aí, irmão? Aí vira um escarcéu de verdade e a gente não sabe onde pode parar e os clubes vão quebrar de vez. E é por isso que eu te pergunto, o que é que você pensa disso? O que você acha que dá pra fazer pra resolver essa parada? Você sabia que ele tá jogando muito lá pelo Bahia, se você é corintiano? Torcedor do Bahia, eu sei, né? Tá empolgado, torcedor do Bahia, com essa malemolência que o Cauê tá mostrando já nos profissionais. O moleque parece estar muito à vontade, eu vi o jogo dele jogando muito bem, com muita tranquilidade. E isso, meu irmão, é óbvio que lá fora enche os olhos de quem pode ter esse garoto por um valor muito menor. E o Corinthians vacilou, perdeu, deu boi, tá? Mesmo se não fosse uma parceria internacional, não fosse o Bahia que contratasse, fosse, sei lá, um Galo, um Cruzeiro, um Flamengo, o Corinthians deu bobeira, certo, irmão? E não é a primeira vez que o Corinthians dá bobeira não, tá? O Corinthians já perdeu o jogador de graça. No Cauê ainda ganhou 14 milhões. Mas se liga só, no Giovani, olha o que aconteceu com ele e o que esse moleque tá fazendo na Europa agora. Clica aqui pra eu te contar. Tenho certeza que você vai pirar com essa história. Vem comigo.
Depois da derrota do Grêmio no Grenal de ontem, o treinador português, o Luiz Castro, precisou vir a público para se desculpar, mas acredite você, não teve nada a ver com o futebol ou com o resultado. Eu vou te explicar melhor do que é que eu tô falando, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Grêmio esteve à frente ontem 2 vezes no Grenal e ainda assim deixou o resultado escapar, velho. Sofreu um apagão no final do jogo e foi derrotado pelo Inter por 4-2. E o treinador português, o Luiz Castro, tinha 1000 coisas para explicar na entrevista coletiva sobre o time, como algumas escolhas, a tática, a postura da equipe, mas foi uma fala dele nessa tentativa de justificar a derrota que acabou se destacando. O treinador disse o seguinte, abre aspas, não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou, fecha aspas. E meu irmão, acredite se quiser, essa fala dele foi de acordo com alguns de conotação racista e começou a dar muito barulho na internet, nas redes sociais e ele precisou vir a público para se manifestar, se desculpar antes que isso ficasse maior do que realmente é. E bom, eu não tô aqui para fazer nenhum juízo de valor se tá certo ou errado qualquer uma das coisas. Eu entendo o sentido de você corrigir, de você educar, tudo bem, faz sentido. Mas eu me preocupo muito mais em como tá psicologicamente a pessoa que se ofendeu com a fala do treinador, mesmo entendendo a que ele se referia, do que propriamente com a fala dele, cara. Eu não vi nada demais no que ele disse, mas também eu não sou dono da verdade, né? E você, o que é que achou? Precisava dele vir se desculpar? Comenta aí. O treinador do Lyon tomou uma decisão sobre o Endrick que pode mudar tudo na carreira do brasileiro e olha, cara, se rolar, todo mundo vai ficar maluco. Eu vou te explicar melhor do que é que eu tô falando, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Endrick tá arrebentando no Lyon e todo mundo tá de boca aberta com o tamanho do sucesso que ele tá fazendo em tão pouco tempo com a equipe francesa. São 4 gols e 1 assistência em 3 partidas disputadas. E olha, diante desse sucesso todo dele, o treinador do Lyon, o Paulo Fonseca, quer que a diretoria da equipe francesa tente algo que pode mudar completamente a carreira do Endrick. Como ele está emprestado somente até junho e no contrato não tem opção de compra, o treinador quer que a diretoria inicie conversas com o Real Madrid agora, para de alguma forma eles tentarem ficar com o Endrick mais tempo no clube. O Endrick tem contrato com o Real Madrid até 2030 e o Real não tinha interesse nenhum em liberar o jogador e só fez isso porque ele não vinha tendo minutos ou chances com o Xabi Alonso. Mas agora que o treinador saiu e o Endrick tá fazendo muito sucesso no Lyon, é bem óbvio que o Endrick tá nos planos do Real Madrid. Mas é claro que pro Endrick deve ser uma sensação maravilhosa se sentir tão querido e valorizado no Lyon depois de tudo que ele passou no Real no começo dessa temporada. E é claro que a vontade do jogador também pode fazer diferença nessa questão, viu? E eu queria saber de você, se tivesse essa decisão do Endrick nas suas mãos, você seguiria por mais tempo na França ou voltaria pro Real Madrid para mostrar que deu a volta por cima? Comenta aí, quero saber sua opinião. Tem coisa que é muito fácil de se explicar. Algumas outras, no entanto, não têm explicação alguma. E o que nos resta, nesse caso, é lidar com a situação e tentar aceitar do jeito que dá. Mas pro torcedor, é duro demais a cada rodada sentir que pro seu time nada dá certo. No melhor sentido da expressão, é como dizer que as coisas vão tão mal no seu clube de coração que se a diretoria contratar um anão, ele cresce. O São Paulo Futebol Clube vive o pior momento da sua história, mas isso não é só uma questão política, institucional ou técnica não. Às vezes a impressão que dá é que forças de outra dimensão trabalham também contra o São Paulo. O Igor Vinícius defendeu a camisa do tricolor do Morumbis por quase 6 anos. Talvez tenha tido 2, 3 boas fases e em meia dúzia de jogos com a camisa do tricolor. Ele era odiado por parte da torcida do São Paulo e sempre que podiam nas redes sociais
desmereciam o jogador, mais até do que o normal. E depois de anos sendo hostilizado por torcedores do São Paulo, o jogador resolveu se despedir do clube. E agora ele tá fazendo coisas com a camisa do rival do São Paulo que deixam o torcedor simplesmente horrorizado. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu? Por que é que o Igor Vinícius deixou o tricolor? E como é que ele tem calado a boca dos corneteiros jogando pelo rival? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito no canal, eu tenho que te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, tá tudo bem. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. E outra coisa, hein, eu vou deixar aqui na descrição uma camisa do São Paulo que tá com condição exclusiva e um preço sensacional que eu encontrei. Clica aqui na descrição e confere. Tenho certeza que você vai curtir demais. Depois volta e me fala, beleza? Futflix. É impressionante como as coisas pro São Paulo Futebol Clube não dão certo. Tudo no tricolor paulista é algo que vai além do normal. O São Paulo contratou lá no final de 2019 o melhor lateral direito do futebol brasileiro, jogador que tinha acabado de ser eleito o craque da Copa América, cara. E o tricolor fez questão de não usar o jogador na posição que ele jogou a sua vida inteira em todo lugar do planeta. Isso não é política, não é problema administrativo, nem mesmo é uma questão tática. É o reflexo de um time que acostumou a fazer tudo errado, porque o certo virou moeda rara no São Paulo. Na mesma época, o tricolor também trouxe, para acertar mais uma vez, o Juan Fran, que era um jogador, com todo respeito, já no final da sua carreira e claramente tinha suas limitações desde que começou no futebol. E o Igor Vinícius também chegou na mesma época. Na época que ele se destacou na Ponte Preta, foi contratado pelo São Paulo primeiro por empréstimo e depois em definitivo. E cara, o São Paulo contratou ele como um jogador jovem que tinha possibilidade de crescimento para quem sabe um dia se tornar dono da posição no São Paulo. E olha, o Igor Vinícius tem as suas qualidades e também tinha os seus defeitos. Tem os seus defeitos como quase todo jogador. O problema é que os defeitos defensivos dele e as tomadas de decisões dele na fase ofensiva, sabe? Além das seguidas lesões que ele sofreu no São Paulo, fizeram grande parte da torcida tricolor detestar o jogador. Ele viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas você vai concordar que foram muito poucos e também foram curtos no tricolor. O São Paulo trouxe em 2025 um jogador para posição, campeão europeu com a seleção de Portugal, altíssimo nível mesmo, jogador europeu, num período em que o Igor Vinícius estava lesionado. Hoje, esse jogador incrível tem mostrado um nível que faz o torcedor do São Paulo sentir muitas saudades do Igor Vinícius. E calma, não é do Igor Vinícius no bom momento não. Eu tô falando do Igor Vinícius comum, aquele que errava, aquele que falhava defensivamente, que tomava a decisão errada lá na frente. É desse Igor Vinícius que eu tô falando, que o torcedor sente saudades quando vê o europeu Cedric em campo, mostrando todo o seu potencial na lateral direita. Pois é, meu amigo, saudade porque no meio de 2025 o Igor Vinícius acabou deixando o tricolor. Deixou o São Paulo de maneira até confusa, tá? Não sei se você sabe, primeiro o São Paulo não cogitava renovar o contrato do lateral, mas quando chegou próximo do período que o atleta estava ali nos 6 últimos meses de contrato, que podia assinar com qualquer equipe e deixar o São Paulo de graça, aí a equipe pensou em renovar com o jogador, mas aí já era tarde demais, porque ele já estava apalavrado com o Santos, já tinha negociado com a equipe e não quis voltar atrás na sua decisão. Não dá para dizer que alguém na época da torcida ou até dentro do clube lamentou de verdade a saída do Igor Vinícius. Era tipo assim, olha, não é melhor deixar? Ah, mas ele quer sair. Ah, então tá bom. Não foi
um drama pro Igor Vinícius sair. Inclusive, o São Paulo liberou ele até antes do final do contrato. Ele tinha contrato até dezembro, o São Paulo liberou ele em junho, fez uma troca, ficou com um percentual ali de uma futura venda do jogador, acho que é 20% que o São Paulo manteve ali dos direitos financeiros do jogador, e liberou ele 6 meses antes para ir vestir a camisa do Santos. E é aqui que eu falo, velho, tem coisas que só acontecem mesmo com o São Paulo. O Igor Vinícius, tão criticado no São Paulo, se tornou dono da lateral direita no Santos, cara. E ele fez uma reta final de campeonato brasileiro no Santos que foi crucial para a permanência do Peixão. É óbvio, não estou dizendo que ele voou. O Santos brigou contra o rebaixamento, mas individualmente o desempenho dele foi muito bom. Na verdade, ele foi um dos únicos que a torcida do Santos viu terminarem o ano, além do Neymar e do Gabriel Brazão, em alta de verdade, com moral para começarem a temporada de 2026 como titulares indiscutíveis da posição. O Igor Vinícius terminou o ano bem e também começou 2026 jogando muito bem pelo Santos. Nesse ano são 3 jogos e ele já deu uma assistência para o Peixão. No ano passado, na volta dele ao clube, já que ele foi revelado pelo Santos, só depois que ele saiu para ir para o Ituano e depois passou pela Ponte Preta, ele tinha 20 jogos e deu 2 assistências na reta final de Brasileiro do ano passado. E é um cara que jogando bem, sabe, ele tem se destacado no Santos. Ele tá jogando como ele jogou na melhor fase dele no São Paulo. E aí você vai falar assim, Rodrigão, respira, isso aí é só passageiro. Logo, logo ele começa a falhar lá com a camisa do Santos e os caras vão odiar ele lá também. Olha, acho que sim, tudo é possível, pode acontecer, não tô dizendo que vai, mas pode acontecer. Mas eu já tomei uma decisão, eu escolhi acreditar que não é o Igor Vinícius, é o São Paulo, cara. O tricolor paulista tá lutando com forças visíveis e invisíveis no mundo. Tudo conspira pra dar errado. O não, o São Paulo já tem do universo. O que a gente tá atrás agora é da humilhação. É como estão dizendo por aí em várias trends. Não dá pra você ganhar todas, mas perder, aparentemente o São Paulo consegue sim. O Igor Vinícius, cara, é um cara que é muito de boa. Todos os anos que ele passou no São Paulo, ele nunca se envolveu numa polêmica. Sempre fazendo o trabalho dele, na dele, sem desrespeitar ou responder torcida. E é justo que ele seja feliz na carreira dele, cara. Ele tá feliz no Santos, tá valorizado, sabe? Ele nem fez por merecer ser tão valorizado assim no São Paulo, eu concordo. Mas muitas vezes, velho, ele apanhou mais do que deveria. Por exemplo, vocês acham que o Cedric é criticado como foi o Igor Vinícius? Eu não acho, irmão. Então assim, eu acho que o São Paulo vive uma fase que independente do jogador, não vai mudar, sabe? Se a gente contratar o novo Rogério Ceni, o regendo Rogério Ceni, quem joga FIFA vai me entender, ele vai incorporar o Thiago Volpe, vai falhar em todas as bolas no São Paulo, entende? A gente perdeu o Denis, Renan Ribeiro, o Volpe, o Jean lá, que era o novo Rogério Ceni, sabe? O São Paulo, irmão, é complicado. O Sidão vivia a melhor fase da carreira da história no mundo com a camisa do Botafogo, pegando até pensamento. O Rogério pediu ele veio pro São Paulo e ele esqueceu como se pratica o esporte de futebol, entende? Tem coisa, cara, que é muito fácil de explicar. Algumas outras não tem explicação alguma. E o que nos resta é lidar com a situação e tentar aceitar, sabe? Vendo o Igor Vinícius jogar bem no Santos, ser abraçado pela torcida, toda rodada olhando pro Cedric em campo com a camisa do São Paulo, eu cheguei a uma conclusão. Se o Cedric for vendido hoje pro Corinthians, pro Palmeiras, ele vai virar o Cafu, não tem conversa. O problema é no Morumbi, infelizmente, torcedor. Mas eu quero saber de vocês, eu não consigo explicar. Você consegue? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre isso, o que você acha que está acontecendo, porque eu já desisti. E inclusive, eu desisti porque não é só o Igor Vinícius. Irmão, a gente fez uma lista aqui do que aconteceu com os jogadores que deixaram o São Paulo recentemente. Clica aqui para eu te contar e te explicar certinho para onde foram cada um deles. Vem comigo. Anota isso aqui que eu vou te falar. Olha essa loucura. O Ajax entrou em contato com o Santos para contratar um jogador que hoje no clube da Vila Belmiro tá no final da fila. Eu vou te explicar melhor isso e o que tá acontecendo, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza?
Irmão, o Ajax da Holanda mostrou interesse em um jogador do Santos, um menino da Vila, o lateral direito, o JP Sherman, que hoje no Santos é terceira opção para a posição. Tá atrás do Igor Vinícius e do Mike. Tudo bem, é um garoto. Mas sabe o que é esquisito? Os holandeses se mostraram dispostos a fazer uma proposta de 3 milhões de euros pelo jogador. São cerca de 19 milhões de reais na cotação atual, irmão. É muito dinheiro. E isso seria por 70% dos direitos econômicos do menino da Vila. Aí sabe o que é mais assustador? O Ajax acredita que o garoto vale esse investimento. Tá disposto a gastar toda essa grana com um garoto que hoje está no final da fila no Santos. E o clube da Vila Belmiro, o próprio Santos, trata o menino como terceira opção, um cara que não tem vaga no time titular. E aí, cara, das duas uma. Ou o Ajax é um dos times mais bobos do planeta, que compra mal e não revende ninguém no futebol europeu, lucrando muito com isso, algo que vai contra os fatos e a gente sabe que não é verdade, ou o Santos precisa urgentemente rever os seus conceitos sobre as chances que ele vem dando para os meninos da Vila. Não é a primeira, segunda ou terceira vez que a torcida fica irritada com a demora de, como diria o Tite, oportunizar esses meninos. Irmão, sinceramente, se o moleque serve pro Ajax, é um absurdo que ele não tenha chances no Santos. Cara, e o Alexandre Matos, que perdeu a paciência e decidiu atravessar o país para fechar com um reforço pro Santos. Eu vou te explicar melhor tudo isso, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Irmão, você deve se lembrar que o Santos estava muito interessado na contratação do Rony Rústico do Atlético Mineiro, mas o negócio acabou esfriando e o Peixão resolveu conversar com outros nomes no mercado. O que acontece é que a não evolução desses outros alvos fez o clube da Vila Belmiro retomar as negociações pelo atacante do Galo, e o Alexandre Matos viajou até Belém do Pará para encontrar o empresário do Rony e destravar de vez o negócio. Da parte do Galo, ó, tudo tranquilo, tá? O que o clube pede são garantias seguras de que os pagamentos vão ser feitos, mas o clube mineiro não vai se opor à negociação, muito menos dificultar a saída do Rony. As informações foram divulgadas pelo portal GE e, sinceramente, eu tô achando que dessa vez vai dar bom e o negócio vai sair, viu? Mas quero saber de você. Acha que é um bom nome pro Santos? O Galo perde muito com a saída do Rony? Comenta aí, quero saber a sua opinião.